Oi, 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 meninos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula nossa gravada? Vamos lá? Amores, assim, sem maquiagem, aí a gente faz uso dos efeitos das coisinhas para ficar pelo menos mais bonitinha no vídeo para vocês, né? A nossa aula gravada de hoje, gente, é com base na atividade dirigida da semana passada, ok? Então, pega seu caderninho lá, nós tínhamos 5 questõezinhas acerca de um artigo de opinião e vamos juntos. Tranquilinho? Vamos lá, galerinha. Olha só, esse artigo de opinião vinha com uma perspectiva de por que é fundamental ter conhecimentos básicos sobre os direitos e legislação em meio à pandemia. Amores, durante esse período de Covid-19 no mundo, e aí eu vou situar um pouquinho melhor esse contexto para o Brasil, o que mais nós estamos tendo em todos os jornais e revistas são artigos de opinião acerca da influência do isolamento social, da pandemia, de busca de cura acerca do Covid, ok? Então, do impacto disso sobre a perspectiva financeira, sobre a perspectiva psicológica. Então, tem muita coisa aí que está em voga, tem muito assunto que está em voga em relação ao Covid-19 num cenário pan-mundial, ok? Então, é importante a gente pensar nesse, nessa circunstância até para a gente construir o nosso alicerce, o nosso repertório sociocultural de várias vertentes sobre o mesmo tema. Tranquilo? Vamos lá. Gente, olha só. Eu coloquei para vocês aqui o texto novamente na íntegra. Vocês já têm esse texto na atividade dirigida, tá bom? Quem, porventura, se perdeu aí um tiquinho, coloquei o texto aqui todo na íntegra para vocês, ok? A autora, deixa eu puxar o vídeo para cá. A autora é a Liliane Rocha, fundadora da Gestão Kairos, que é bem interessante da gente pensar o que é a perspectiva dessa fundação. Consultoria especializada em sustentabilidade e diversidade, autora do livro Como Ser um Líder Inclusivo e premiada. Então, assim, ela não é qualquer pessoinha. E eu faço questão de frisar isso daqui porque a voz de quem escreve é importante dentro do texto, tá, gente? Lembrem-se disso. Por isso que, por exemplo, na atividade de laboratório de vocês, na atividade 5 de laboratório de vocês, a gente pede para vocês se posicionarem criticamente, se posicionarem como um especialista da área da cultura, da área do patrimônio histórico, para poder dar um caráter de mais peso dentro do texto. O primeiro artigo de opinião de vocês, que foi sobre a influência dos pais na escolha profissional dos filhos, a gente também pediu para que vocês se posicionassem ali, colocassem marcas pessoais ali. Então, vocês poderiam se posicionar como jovens que estavam passando por esse momento de escolha da profissão e a influência da família nisso, ou vocês poderiam se posicionar de outra forma, inclusive como pais que influenciam de modo inspirador ou de modo assim que a gente sente aquela pressão, ok? Vamos lá, pessoinhas. Galerinha, olha só. Primeira questão que a gente tinha era, com base no título do artigo e na leitura dele na íntegra, porque a questão me pede isso, podemos afirmar que o título é a tese do artigo? Justifique. Amores, o título é esse que está em formato de pergunta. E depois a gente tem aí um subtítulo. Esse título está bem desenvolvido, exatamente como uma proposta de artigo de opinião me pede, para que ele seja instigante, para que ele busque a curiosidade do leitor e tudo mais. Mas ele é uma frase interrogativa, ponto. Para fazer o quê? Chamar a nossa curiosidade, chamar a nossa atenção. Mais nada, ok? Ele não é a tese do nosso texto. Ele coloca um questionamento. Como esse texto foi publicado em um jornal de grande circulação, é muito comum que esse suporte, que é o jornal em si, jornal ou revista, tá, gente? Utilize subtítulo.
Todo artigo de opinião pode ter subtítulo? Poder pode, mas ter é outra coisa. Não há necessidade, ok? Ali, até por uma questão estética, de diagramação e tudo mais, se teve um subtítulo aí. Esse subtítulo, ele tenta exemplificar ou sintetizar de modo geral os temas, os assuntos que vão ser trabalhados dentro do texto. Título e subtítulo não apresentam a tese. Não apresentam a tese, tá, gente? Ó, encontrar formas de contribuir para que cada um de nós tenha conhecimentos essenciais sobre quais são os nossos direitos é o único caminho para uma sociedade mais justa. Mas mesmo assim, ó, uma sociedade mais justa, isso está se referindo à pandemia? Não necessariamente. Então, isso aqui está generalizado. Não dá para ser uma tese ainda, ok? Então, é muito comum a gente encontrar nos jornais, nas revistas, título e subtítulo, mas não significa que eles são teses. O objetivo do título e do subtítulo, sem sombra de dúvidas, é o quê? Instigar a nossa curiosidade, fazer com que a gente compre, leia, clique, curta, compartilhe. Na atualidade, tudo isso. Então, faça com que a gente vá lá e leia o texto na íntegra. Para vocês terem uma ideia, esse texto tem, inclusive, na página, o tanto de tempo que você leva para ler o artigo, em torno de 3 minutos. Olha que coisa bizarra. Hoje em dia, até os jornais, as revistas estão bem cientes dessa importância do tempo é dinheiro, essa metáfora, né? Do tempo é dinheiro, que o tempo todo eles estão pensando em quê? Em falar assim, olha, você vai gastar 3 minutinhos, vai lá, leia, vai ser legal. Então, percebam isso. Questão número 2. O artigo de opinião, por ser um gênero argumentativo, possui tese e estratégias argumentativas. Qual a relevância da citação da Lei Áurea, que está lá no terceiro parágrafo, para a estruturação argumentativa do texto, visto que a abolição da escravidão não é o tema central do artigo? Então, ele me põe aí um caráter exemplificativo para falar que só uma lei não basta. Eu preciso de quê? Eu preciso de a aplicação dessa lei, eu preciso de políticas públicas de educação, trabalho, moradia, saúde, para fazer com que uma lei se configure, para fazer com que essa lei entre em prática. Então, ele cita a Lei Áurea falando assim, olha, desde de 1888 a gente teve a abolição da escravidão, que aboliu ali, todos os negros estão livres, aquela coisa toda, nananã. Mas não se pensou em políticas públicas de educação, trabalho, saúde, moradia. E isso faz com que hoje essa população beneficiada, isso daqui, galerinha, ó, é simplesmente uma ironia. Essa população beneficiada esteja à margem dos seus direitos mais básicos, seja em contexto rotineiro ou em meio a uma avassaladora pandemia, como nós temos visto. E, galera, entra um ponto importante aí. É exatamente pensando nisso que ele também pensa em periferias. E isso casa com o Instituto aí, com a gestão Kairos, que pensa em diversidade. Diversidade, pluralidade, igualdade de direitos e, consequentemente, como está falando da pandemia aí, é a população que ficou nas regiões periféricas pós-abolição da escravatura e que, com isso, não teve acesso a uma educação, a uma saúde, a uma moradia de qualidade e que, até hoje, sofre com determinadas falhas de políticas públicas e de acesso à cultura, à educação, à saúde de qualidade, a trabalho dentro das próprias regiões onde eles moram, que por vezes tem que se deslocar para os grandes centros e tudo mais. Opa, estou falando super rápido. Gente, essa exemplificação norteia a ideia de que somente a elaboração das leis não modifica o dia a dia das pessoas. É preciso ter aplicação. Lei é como a gente fala, é um planejamento de algo, mas a implementação da lei é que é a prática de algo. E essa implementação precisa ser de diversas instituições, de diversos setores, públicos, privados, de forma individual, de forma coletiva. Já ampliando aí um pouco a interpretação do texto para vocês, tá? Questão 3. Sob o ponto de vista semântico, o último parágrafo do texto se configura como uma contra-argumentação que foi exposto no terceiro parágrafo?
terceiro parágrafo está falando dessa lei áurea. Será que é uma contra-argumentação? O último parágrafo, gente, eu até coloquei aqui para vocês um pouquinho do fragmento aí desse terceiro parágrafo e coloquei o último parágrafo. Precisamos lutar hoje, legislar hoje, construir hoje uma sociedade justa para que nossa geração e as futuras gerações que virão possam usufruir disso. Entenderam? Então, ele até coloca que, no meio do parágrafo, que nós legislamos, que a sociedade brasileira legislou para o futuro, mas que esse futuro não teve uma aplicação, assim, deixou para o futuro decidir o que ia acontecer. A gente precisa legislar e colocar em prática. É isso que está configurada a tese desse texto inteiro, galerinha. Precisamos colocar em prática no hoje, para colhermos no hoje e que as futuras gerações também colham isso, como frutos a posteriori, ok? Então, não é uma contra-argumentação, pelo contrário, é uma complementação, visto que a ausência de políticas públicas não ajudam na implementação da lei no presente, nem no futuro. Então, isso daqui foi complementar o desfecho do texto. Então, foi assim, ornar, como a gente diz no interior, né? Isso aqui ornou com o desfecho do texto. Questão 4. Pesquise sobre o termo Constituição Cidadã e explique o motivo desse termo ser utilizado no decurso da escrita do artigo. Pessoinhas, coloquei uma fotinha aqui para vocês do movimento de diretas já, que ocorreu na década de 80 no Brasil, em busca realmente das eleições diretas, em busca de uma nova Constituição. E a Constituição de 1988, que é a Constituição que está em vigor, ainda está em vigor, foi chamada de Constituição Cidadã. Amores, guardem isso para vocês. Por quê? Porque, por vezes, vocês ficam citando a Constituição Federal na produção de texto e, de repente, vocês podem colocar uma expressão assim, um vocabulário aí, um léxico lindo e maravilhoso como a Constituição Cidadã evoca. Olha que bonito isso. Fica bonito no texto, exige que o avaliador olhe e fale que pessoa, que candidato, que candidata mais sagaz a gente tem aqui. Porque mostra que você tem conhecimento além daquilo que é o senso comum. Então, a Constituição de 1988, gente, foi chamada de Constituição Cidadã porque ela previa os direitos, os deveres do cidadão brasileiro. E também, obviamente, assim, olhava o cidadão nas suas peculiaridades. Então, isso é que é o pulo do gato da Constituição de 88, tá? E aí eu coloquei para vocês aqui um fragmento importante que foi do discurso do Ulisses Guimarães, que era um dos deputados, na época ele era deputado, que estava em plenária pregando para que essa Constituição realmente entrasse em vigor. Ele coloca que a Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja o nosso grito. Muda para vencer, muda Brasil. Essa frase é muito impactante, tá, gente? Coloquei para vocês aí a fonte de onde foi tirado, tá bom? Alguns outros sites copiaram esse fragmento e colocam no dia a dia, mas a fonte está aí bonitinho e vocês também podem encontrar esse mesmo fragmento, essa mesma estrutura no site do Congresso, tá bom? Questão 5. Pesquise sobre a Fundação Cairós e analise o impacto de voz social da gestão Cairós na fundamentação do artigo. Galera, eu coloquei para vocês aqui algumas características da gestão Cairós, da fundação em si, quem ela representa, como a Coca-Cola, o Instituto Unibanco, sei lá, o Serasa, Fundo Baobá e por aí vai indo. E o que ela pensa? Ela pensa em fortalecer o desempenho, planejamento e perenidade das empresas, ou seja, desempenho a longo prazo, planejamento a longo prazo, perenidade, sustentação a longo prazo aí. Por isso até que a autora é uma CEO, ok? Por meio de uma atuação estratégica pautada pela sustentabilidade e diversidade. Ou seja, cada empresa dessa em uma região de um país, ela tem um cenário distinto, ela tem um olhar distinto, ela tem um público-alvo distinto, ela mexe com aquela sociedade, com aquela comunidade de forma distinta. Isso é interessante de se perceber. A fim de gerar um valor compartilhado. Essa palavra, gente, no século XXI é bem interessante.
o compartilhar conhecimento, compartilhar ideias, compartilhar sabedorias, compartilhar informações, o criar de modo coletivo. Isso é bem importante, inclusive a BNCC, que está norteando a educação, pensa muito nessa estratégia do trabalho em grupo, nas estratégias do compartilhar, do produzir em equipe. E as gestões mais humanizadas, que priorizam diversidade, que priorizam, por exemplo, a sustentabilidade, vem também essa visão compartilhada, dialogada. É bem interessante aí. Guardem essas expressões que vocês podem utilizar em produção de texto de vocês, tá bom? O valor compartilhado, aumentar a vantagem competitiva e promover transformação social, empresarial e pessoal. Crescimento individual, crescimento empresarial, crescimento de sociedade. E o que isso favorece dentro do texto? É perceber que o país, por ser um país amplo, enfrenta de formas diferentes esse ato da pandemia, que é um elemento diverso dentro do nosso cenário atual e que precisa ser vislumbrado de modo responsável e, consequentemente, que não prejudique a grande maioria. Depois, busca a sustentabilidade das empresas no meio ambiente das pessoas dentro de um cenário competitivo. Então, dentro de um cenário competitivo, gente, compartilhado ainda. Eu acho importante a gente frisar isso. E a construção dialógica por meio do conhecimento, do conhecimento por meio da atuação das pessoas inseridas no contexto de vivência. A história entra aí como força muito grande. Por isso, a citação da Lei Áurea, com vistas à responsabilidade social, ambiental e empresarial, em todos os setores em busca da sustentabilidade no conceito mais lato sensu, no conceito mais amplo, porque a gente pensa em sustentabilidade por vezes, a sustentabilidade do meio ambiente, a sustentabilidade da grana, mas sustentabilidade, gente, é a harmonia do ser inserido em qualquer meio. Se vocês forem buscar isso, buscarem o sentido da palavra sustentabilidade, vai estar em voga exatamente essa visão. Ok? Galerinha, era isso para a nossa aula gravada de hoje. Fiquem atentos aos jornais, às revistas, aos sites, busquem o máximo de informação possível acerca dos temas que estão caracterizados como temas atuais. Ok? Beijo grande, bons estudos e tamo junto. Ok, gente?